Olá, tudo bem? Meu nome é Victor e hoje eu vim falar para vocês sobre o curso Utilizando o Scratch para o ensino de matemática dos anos iniciais. Bom, esse curso ele é destinado a professores dos anos iniciais, ou seja, professores que ensinam matemática do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Esse curso visa instrumentalizá-los ao ensino de matemática por meio da ferramenta Scratch, que é uma ferramenta de programação, mas pode ficar tranquilo que essa ferramenta ela é bem simples de mexer, beleza? O curso ele vai ser utilizado e elaborado através da metodologia de resolução de problemas. Bom, se você tem interesse e tem vontade de ensinar matemática brincando com seus alunos e jogando, e ensinando eles a programar também, você está no curso correto. Agora que vocês já sabem como funcionará o nosso curso, eu vou apresentar para vocês como é o Scratch, ok? Bom, então antes de começar a utilizar o Scratch, nós vamos deixá-lo em português, beleza? Então nós vamos selecionar aqui nesse globo o idioma português brasileiro. Bom, selecionado o idioma, nós vamos escolher o cenário. Então o cenário nós escolhemos aqui nessa opçãozinha que está no canto direito inferior, beleza? Então selecionando o cenário, nós temos todas as possibilidades de cenário que o Scratch traz para nós, ok? Então vou selecionar ali o cenário de basquetebol. Na sequência, eu vou selecionar o personagem. Esse personagem será onde eu vou fazer a programação, ok? Então a programação será feita em cima de um personagem. Então eu vou selecionar a Abby aqui, por exemplo. Então assim, agora para que nós façamos a programação, nós apenas vamos arrastar os comandos, que estão aqui no meu canto esquerdo da tela, para o centro de programação, que é essa parte central aqui do visor, beleza? Então aqui, notem que no canto esquerdo nós temos os grupos de comando, podemos chamar de categorias, ok? Então a primeira categoria aqui, que é o movimento, ele realmente são os movimentos que o personagem vai realizar, beleza? Então se eu quero que meu personagem mova-se 10 passos, eu vou arrastar esse comando aqui para o centro da tela. Se eu quero que meu personagem gire 15 graus à direita, eu vou pedir para que ele gire 15 graus arrastando esse comando para o centro da tela. E assim vai, beleza? Então note que nós temos vários comandos de movimento. Aí vocês têm que ir analisando e fazendo alguns testes para ver o que cada ferramenta, cada comando faz. Beleza, pessoal? O segundo controle, nossa segunda categoria, seria a aparência. Nessa aparência, nós temos a interação do personagem com o jogador, ok? Então, nessa aparência, o personagem vai falar olá, vai mudar de fantasia, vai pensar em alguma determinada atitude, tudo mais. Tudo previamente programado, beleza? Na categoria som, nós podemos alternar os efeitos de som do personagem, ok? Na categoria eventos, nós vamos iniciar sempre utilizando esse quando clicar na bandeirinha verde, para que quando nós fizermos a programação e clicarmos no início do jogo, ele faça toda a programação que está combinada, beleza? E vocês também vão ter algumas outras possibilidades de programação, como por exemplo, quando acontecer tal ruído, faça tal coisa, que seria essa programação aqui, ok? Um outro grupo que nós temos é o controle. Nesse controle, nós vamos poder alternar entre as programações. Então, por exemplo, se acontecer determinada coisa, se acontecer tal coisa, então eu vou ter uma programação. Ou, se acontecer tal coisa, eu vou ter uma programação. Se isso não acontecer, eu vou ter outra programação. Então, são controles que nós podemos utilizar dentro do Scratch também, ok? Uma próxima categoria são os sensores. Esses sensores, eles sempre vão ser utilizados dentro de um controle, de um evento, de um movimento, ok? Ou até mesmo dentro de uma aparência, tá? Esses sensores, eles vão ser utilizados, por exemplo, para fazer uma pergunta e esperar uma resposta, para quando clicar em uma determinada cor da tela, alterar essa cor ou alterar a programação do personagem, e por aí vai, ok? Uma outra categoria que nós temos são os operadores. Esses operadores eles estão bem vinculados à matemática. Então, por exemplo, se eu colocar ali um número mais um número e eu quero um resultado, então eu posso arrastar essa opção de adição. Ou eu posso arrastar essa opção de divisão. Então, se eu quero uma determinada programação
e dividido por uma outra determinada coisa, eu posso fazer isso também. E o legal desses operadores, pessoal, é que eu posso colocá-los um dentro do outro, ok? Então eu posso colocar aqui, ó, uma adição de dois números dividido por uma multiplicação de dois números. Então esses operadores, eles nos permitem que nós fazemos essa interação entre os blocos, ok? O próximo controle que nós temos aqui é o de variáveis. Então esse botão de variáveis, nós vamos definir algumas variáveis. Por exemplo, se eu quero trabalhar com um jogo em que eu tenho placar, se acontece, por exemplo, eu tenho tempo, eu tenho determinadas variáveis dentro desse jogo, tá? Então aqui eu vou sempre criando variáveis novas, ok? E depois eu posso ir interagindo com essas variáveis. Então, por exemplo, assim, num jogo de basquete, se ele acertar a cesta, eu quero que adicione um ponto ao placar. Então eu vou criar uma ferramenta, uma variável placar, e quando acontecer essa cesta, eu vou acrescentar um ponto ao placar, beleza? Então nós vamos fazendo essa programação também. E no último controle que nós temos é para criar um bloco, mas isso a princípio nós não iremos utilizar, beleza, pessoal? Uma última coisa então que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando nós formos programar e arrastando essas programações para o centro de programação aqui, o centro da tela, nós temos que encaixar os blocos, tá? Como assim encaixar os blocos? Se eu quero que, após ele mover 10 passos, ele vá para uma posição aleatória, ou para onde está o ponteiro por mouse, logo na sequência, eu vou encaixar esses dois blocos. Note agora que agora eles andam simultaneamente juntos, ok? E vou programá-los sempre na sequência, então encaixando os blocos de comando. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu vou tirar esse então e esses operadores. Então aqui, ó, quando eu clicar em iniciar, ele vai mover 10 passos e vai para uma posição aleatória. Ok, ó. Moveu 10 passos e fui para uma posição aleatória. Então, eu sempre coloco na sequência do que eu quero que meu personagem faça. Beleza?